com intencionalidade, meu amigo. Deus te abençoe, o Senhor já está orado desde o início dessa reunião, que o Senhor seja fortemente usado pelo Espírito Santo, pastorão. Deus te use. Amém, pastor. Obrigado a todos os irmãos. É uma alegria, gente. Eu, realmente, como os demais pastores, eu fico aqui, me sinto pequeno até, né? Eu fico sempre orando para que Deus use alguém, e eu estou aqui no meu cantinho, ouvindo. Não pulsa no meu coração o desejo de ficar pregando, aparecendo, porque eu gosto de ouvir. Mas, como eu digo sempre aqui, né? Se ninguém fala, falarão. Arão vai falar então. Eu quero agradecer aos irmãos da Sala 57. A minha vida tem sido abençoada pelo fato de que eu estou aprendendo muito mais. E depois de tanto tempo no ministério, eu tenho uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu agradeço. O pastor Marcos Cavalcante é meu amigão. Ele... comportamos juntos, e é uma bênção esse homem, e os demais também, e todos vocês. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu vou já compartilhando com você o assunto de hoje. Eu tenho aqui meu secretário, meu filho vai colocar aqui para mim. Por gentileza, meu secretário. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em 2 Pedro, ou 2 Pedro, abra a sua Bíblia aí, vamos ouvir aqui a voz de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 12. Vai ser compartilhado aqui com você. E abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 12. Nesta manhã, nós queremos meditar um pouquinho sobre esse tema, enquanto ele não vem. Sabe que eu tenho percebido em nossa vida que nós não temos paciência para esperar. Esperar envolve muita coisa. Esperar precisa da gente, assim... tomar atitudes. Alguns esperam e ficam ali achando que a coisa vai acontecer, porque tem que esperar, Alguns ficam na angústia, alguns ficam em desespero, alguns ficam assim, achando que tem que fazer alguma coisa. E aí, como é que fica? Enquanto Jesus não volta, queridos, enquanto ele não vem, qual deve ser a nossa atitude? E eu queria que você aí percebesse, 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 12. Veja, olha o que diz. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu percebo nesse texto aqui, e eu não estou me aprofundando, mas duas expressões que andam juntos. Enquanto a gente espera, enquanto Jesus não volta, veja, aqui diz assim, esperando e apressando. Veja, nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos presenciando o fim do mundo. Eu penso que faltam pouquíssimos sinais, poucos, o mais importante deles, a pregação do Evangelho, para que se conclua tudo. Então, enquanto Jesus não vem, a Bíblia diz em 2 Pedro 3,12, nós precisamos esperar, mas apressar. E aqui há um desafio para a gente, esperar e apressar. Ou seja, através da busca do Espírito Santo, que nós estamos buscando a cada manhã, quando estamos na sala, quando nós temos a nossa busca pessoal, nós precisamos ser transformados para que Deus nos use. Queridos, há muitas pessoas que estão sofrendo, há muitas que estão na angústia, e essa angústia não é simplesmente pelos problemas da vida, é muito porque o fim se aproxima e porque nós precisamos ter um encontro com Deus. Eu queria desafiar você, ao ver uma história que eu vou contar aqui, uma história que você já viu, e eu queria me deter nessa história, e você pudesse, assim, realmente pensar muito nesse fato de enquanto ele não vem, nós precisamos esperar, nós precisamos nos preparar, mas nós precisamos também apressar. Apressar o quê? Apressar o desejo de vermos Cristo voltando, não por causa de uma pandemia, não por causa de alguma situação, mas porque nós precisamos estar com Ele muito em breve no reino dos céus. E eu queria aqui com você ver algumas coisas. Veja essa foto comigo. A gente não é só a gente ficar esperando. Nós precisamos entender que estamos num grande conflito, queridos. E esse grande conflito acontece em nossa vida a cada manhã. Nós precisamos criar esse hábito de buscar o Espírito Santo, ter essa experiência para que ele nos ajude a vencer as tribulações do dia a dia.
Eu queria ler agora com você um outro verso. Eu queria que você participasse comigo, para não ficar assim muito, né? Você com sono aí, desperta, tu que dormes, né? Eu queria que você pudesse agora, junto comigo, ler esse verso. Olha só, 1 Pedro, aí pertinho onde nós estamos, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Eu estou ouvindo, parece aí, o folhear da Bíblia, estou vendo aqui, estou folheando também, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Pedro aqui, inspirado por Deus, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Queridos, quando Pedro escreveu isso, há muito tempo atrás, eu imagino ele ali com os irmãos, numa região, preocupado com alguns que estavam se afastando, desanimando, enfraquecendo na fé. E agora ele diz, olha, sede sóbrios e vigilantes. A mesma mensagem para nós hoje. Nós que estamos no fim do tempo do fim, precisamos estar sóbrios e vigilantes. E por quê? Ele diz mais, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. E aí está a foto do leão, né? Como o leão, que ruge procurando alguém para devorar. Nós não vamos continuar, mas se você ver aqui na continuidade, você vai perceber que ele fala que temos que resistir na fé, né? Continuarmos firmes, porque o tempo é curto e nós precisamos estar atento, permitir que o Espírito nos conduza. E veja, nós estamos, irmãos, num grande conflito, eu repito. Nesse grande conflito, nós precisamos aprender a ser dependentes do Espírito Santo. E essa dependência precisa nos transformar. Para quê, irmãos? Para que nós possamos, enquanto Jesus não volta, nós possamos ser missionários. Nós, cada um de nós, eu estou falando para adventistas, estou falando para outros irmãos, queridos, não importa. Todos nós temos uma missão. O tempo se aproxima, e quanto mais se aproxima, mais pessoas nós precisamos contactar para levar a mensagem, para que se preparem para a volta de Jesus. E eu digo assim, nessa foto, eu digo assim, nós precisamos estar com a luz acesa, atentos. Nós não podemos, nesse momento final, desanimarmos. Nós não podemos, nesse momento final, ficarmos olhando para nós. Nós temos uma missão, nós temos um foco, nós temos realmente pessoas a salvar. Por isso que eu li em 2 Pedro 3,12, nós precisamos esperar, e claro, essa espera me leva a ter comunhão com Deus, me leva a buscar a Deus, me leva a sentir Deus conduzindo a minha vida. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me conduza, mas eu preciso também sentir no coração o desejo de apressar a volta de Jesus. Eu fico pensando, irmãos, nós aqui somos em quantos mil pessoas? E se cada um de nós falarmos para alguém, o que vai acontecer? Uma explosão. E se essas milhares de pessoas também falarem para outras, é assim. Nós temos que ficar com a luz acesa, ou seja, esperando, vigiando, mas também trabalhando. Eu queria entrar aqui nessa história. É uma história que você não conhece, eu só peguei aqui algumas ilustrações. Lembra daqueles meninos lá na Tailândia que tiveram uma dificuldade lá na caverna? Eu vou passar rápido aqui alguns slides. Aqui fala da Tailândia, né? Esse país aí, aqui o mapa, e eu não quero me deter nesses detalhes. Mas ali eles passaram por momentos difíceis. Veja, talvez um dia tranquilo, como você e eu temos, um lugar agradável. E naquele dia ninguém esperava que aquilo iria acontecer, não é? Bom, aí mostrando a Tailândia, né? A beleza desse país. Sabe que a Tailândia é um país muito religioso, não é? Eles buscam muito ali, né, viver essa religiosidade, não é? E vejam que eles estavam ali, quem sabe um dia normal, não é? E de repente ali, numa caverna, não é? A história diz, hoje de manhã eu estava vendo a questão, mais uma vez, desse momento difícil que aqueles meninos, eles jogavam num time, né? Depois você vai ver aqui, estavam em 13 pessoas, 12 meninos, né? Mais o técnico. E segundo eu captei um pouco mais, eles fugiram da chuva, entraram na caverna e depois aconteceu, né? O inesperado, né? Aquilo que eles não estavam ali, não imaginavam que iria acontecer. E foi um desespero, irmãos. E foi uma angústia, que a caverna, né? Ali, mais ou menos, próximo ali onde eles passaram, né? E agora, o que é mais interessante, não é? O mais interessante foi eles se prepararem. Disse que todos ali, aqueles homens que estavam preparados, mais de 1.000 pessoas, entraram ali, ou fizeram de tudo para que eles pudessem ser salvos, não é? E então, veja, esses meninos desse time aí, Javalis Selvagens, não é?
que viviam a vida ali jogando futebol, ali talvez tranquilos, ali não esperavam esse momento. E qual não foi a surpresa, né? Aqueles meninos, e ali vejam uma foto da chuteira deles, eles ali, né, todo ali tranquilo naquele dia, e de repente essa situação. Irmãos, foi realmente um desespero para todos. O mundo inteiro parou. Eu fico imaginando a família deles ali, que desespero. Porém, veja que interessante, começou uma operação de resgate. Muitos homens, mergulhadores, porque ali foi bom, vocês já sabem da história, eu não vou ficar aqui dando muito detalhe, mas coisa mais incrível aquilo aconteceu. E quanto foi gasto ali, quanta realmente vontade de resgatar esses meninos e o técnico, né, estavam ali. Aqui é mais ou menos assim, né, a distância que estavam, não era simples, irmão. A gente que está do lado de fora, não, é só fazer isso aqui, não, vai por lá, não é? Hoje vi uma entrevista de um mergulhador que estava ali falando como que deveriam fazer. Veja, esse mergulhador disse assim, olha, houve uma demora porque o resgate era muito difícil, inclusive eles tinham que mergulhar. A demora foi porque entraram lá, esses mergulhadores, e eles precisavam ensinar esses meninos a mergulhar. Você imagina? Que desespero, todo mundo ali. Uma distância muito grande, era muito estreito o caminho. Aqueles meninos também no desespero, porque de repente alguém diz ali, eu não sei nadar, eu não sei, eu tô aqui, eu vou ficar por aqui, é melhor morrer. E ali o convencimento, tudo, não é? E eles foram encontrados, segundo a história, aí depois de 9 dias. 9 dias. E todos estavam ali, depois foram levados, né, para os cuidados, né? E, irmãos, e foi uma luta tremenda contra o tempo. E se desse errado, e se eles fizessem alguma coisa ali que de repente desmoronasse, todos estariam perdidos. Eu queria que você pensasse um pouquinho nessa história, porque para mim não é o mais importante a história em si, mas o que Deus está ensinando para nós e por que nós estamos aqui nessa sala, queridos. Não é simplesmente porque o pastor Wagner fala conosco, não, temos que dizer agora, não é isso, queridos. Nós precisamos sentir no fundo do nosso coração que nós temos uma missão. Nós precisamos lutar contra o tempo também. Eu vejo que muitas vezes nós somos muito propensos a pensar nos problemas que nós temos, nas dificuldades que nós temos, mas o mundo está acabando. E como Pedro disse para nós no primeiro verso, a gente precisa estar não só esperando, mas apressando, pressa. Eu lembro de um irmão que ele dizia assim, pastor, Deus tem pressa, e é verdade, irmãos. Quantas pessoas se perdendo nas drogas, quantas pessoas se perdendo com doenças, quantas pessoas se perdendo aí por uma bala perdida, o mundo está terrível. E nós precisamos lutar contra o tempo. Aqui foi mais ou menos, né? Só para você ver aí e tal, né? Eu não quero nem me deter muito nesse aspecto aqui, não. Mas veja, as dificuldades que eles tinham. Veja, e quando você vê a história, ela é muito emocionante. E veja o desespero que foi para todos, não é? Eles estavam presos ali, segundo aí o relato, já há 15 dias. E esse caminho ele era tão estreito assim, cheio de obstáculos. E era até difícil, talvez os mergulhadores precisavam vir num canto e tirar ali, e aquele medo de que ao tirar alguma parte ali, caísse. Sabe, era um desafio muito grande. O trecho ali, diz aqui, parecia um tubo, né? Veja, estreitinho, e como que passar, e se tivesse alguém, né? E era uma distância muito grande ali. Bom, mas foram feitos os preparativos, tudo, aqueles homens experientes, né? É mais ou menos uma parte, um videozinho, né? Mas mostrando aí as dificuldades que eles tinham aí, né? Tudo, e o que estava acontecendo. Olha, irmão, quando a gente olha assim. Bom, mas veja, vamos aqui uma parte que eu acho muito significativa. Aqueles meninos ali naquela caverna. Bom, primeiro que eles foram lá por eles mesmos, não é? Até numa outra narrativa que eu ouvi, porque estava chovendo, eles entraram ali, talvez ficaram curiosos. Eles sabiam da situação que eles estavam enfrentando. Mas eles não conseguiam resolver o seu próprio problema. Quando chegou toda aquela situação toda, era um problema sério, mas eles não tinham como resolver. E eles perceberam realmente que eles precisavam, eles dependiam de que outros fora
pudesse ajudar. E eles tinham consciência também que eles estavam cercados de dificuldades. Eu vejo, irmãos, isso um desespero. E talvez alguns ali tentando desanimar, né? Numa situação dessa, talvez alguém pensou, é melhor perder logo a vida, porque aí não tem mais sofrimentos, né? Bom, os meninos também, para que eles pudessem ser salvos, depois você percebe na narrativa que eles foram recebendo orientações, olha, passa assim e tal, não é? Então, eles precisavam seguir as orientações lá do comando. Havia um comando, havia muitas pessoas preocupadas com a salvação deles. Veja, eles precisavam também se entregar totalmente àquilo que os comandantes estavam orientando. Se alguém dissesse assim, não, eu não quero não, como acontece conosco, né? Muitas vezes, eles precisavam ser resgatados antes que fosse tarde demais. Veja, eu vi um outro vídeo que dizia assim, que a chuva, se caísse a chuva, ia aumentando, eles podiam ser mortos ali. Uma inundação ali, veja, imagina. E veja, irmãos, o que aconteceu? Um mergulhador morreu. E por causa da morte desse que foi lá resgatá-los, eles puderam ser salvos. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo está falando com você. Porque agora nós vamos passar para aquela parte que é mais importante, que é a parte da lição espiritual. Sabe, irmãos, a humanidade entrou numa caverna. E não parece que a gente está assim já há um bom tempo, e você percebe que a gente não consegue sair, os problemas aumentam, as dificuldades parecem que nunca acabam. Será que estou falando para alguém que está numa caverna das lutas? Quantas pessoas? Essa semana atendi uma pessoa que estava ali querendo se suicidar. Como é difícil, a gente vai com jeito ali, mas os problemas continuam. Será que estou falando para um jovem que está na caverna devido aos problemas com as drogas, com as músicas, com as coisas que o mundo oferece? A grande verdade, irmãos, que nós entramos numa caverna, a humanidade inteira. E parece que a gente não vê uma saída, uma solução. Assim como aqueles jovens que estavam lá. E veja, a grande verdade é que agora, nas lições espirituais, nós, como seres humanos, entramos ali por nós mesmos. Alguns por curiosidade, alguns achando, não, eu vou entrar nas drogas porque vai melhorar a minha vida. Irmãos, a grande verdade é que nós sabemos da nossa situação. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas parece que o pecado, ele é como um imã, atrai a gente. O problema é que nós, quando enfrentamos essa situação, e como diz Davi, nós nascemos no pecado, nós não conseguimos resolver o nosso próprio problema. E aí, nós dependemos de ações externas. Ou seja, nós dependemos também da ajuda das pessoas, mas principalmente da ajuda de Deus. Por quê? Porque nós estamos cercados pelas dificuldades. E parece que cada dia mais aumenta, parece que cada dia mais a gente ora, parece que não melhora. Não é? E veja, para que nós possamos ser salvos, nós precisamos seguir as orientações do nosso comandante, do nosso Deus. É esse o objetivo maior da Sala 57. É nós seguirmos as orientações do Espírito Santo. É permitir que Ele nos conduza para ter uma vida mais ligada a Deus, mas nos conduza para ver o tempo que nós estamos vivendo e que nós precisamos resgatar mais pessoas. Nós precisamos nos entregar totalmente aos cuidados do nosso comandante. E como esse item é difícil para a gente, né? Nós sabemos que tem a vontade de Deus. Nós sabemos que é a nossa vontade própria. E nós sabemos que tem a vontade dos outros. E parece que a vontade de Deus fica de segundo plano. E a Bíblia diz assim, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É permitir que o Espírito Santo nos conduza. É permitir que realmente nós sejamos guiados pelas suas orientações. E queridos, eu repito, não é ser guiado simplesmente, ter a presença de Deus e simplesmente ficar tranquilo. Precisamos também resgatar outras pessoas. Quando é que nós vamos entregar totalmente a nossa vida ao comando do Senhor? Veja, e nós precisamos ser resgatados, irmãos. Por quê? Porque pode ser tarde demais. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Será que, como diz o jovem, não caiu a nossa ficha ainda? Agora, queridos, o mais importante de tudo é que assim como naquele resgate, um mergulhador
morreu para que outros pudessem ser salvos. Eu queria ler isso na Bíblia com você. A morte de Cristo concedeu a salvação. Por favor, abra sua Bíblia aí. Eu sei que é um verso conhecido. Eu sei que você já leu esse verso muitas vezes. Mas eu preciso relembrar para você e para mim esse verso. Esse verso maravilhoso. Eu pensei aqui em João 3,16, mas não vai ser não. Espera um pouquinho aí. Romanos, capítulo 5, verso 8. Romanos, capítulo 5, verso 8. Eu posso ver as Bíblias aí sendo abertas. Abra sua Bíblia aí. Olha o que Deus tem para falar para você e para mim. Isso aqui é o ponto mais importante. Há um resgate. E esse resgate, esse amor de Deus por nós, é o que nos fez sentir alegria, paz, tranquilidade no mundo que estamos perdidos. Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo 5, verso 8. Marque na sua Bíblia, leia esse verso, medite durante esse dia. Olha o que diz, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Eu posso ouvir um amém? Olha que coisa mais maravilhosa. A morte de Cristo, irmãos. Veja, nós sendo ainda pecadores. Imagine, irmãos, se aqueles homens que foram lá para resgatar aqueles jovens, não, eles são teimosos mesmo. Não, eles são... Por que eles foram para lá? Não, irmãos. Veja, a dedicação. Quando Jesus veio e morre por mim e por você na cruz, ele estava pensando em nossa salvação. A morte de Cristo, a morte dele, nos livra da condenação do pecado e nos dá a certeza da vida eterna. A salvação, ela foi concedida por nós através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E está disponível para todos nós. E nós precisamos crer. Agora, não é só a salvação para cada um de nós aqui, é para os outros também. Queridos, eu quero dizer para você que você não pode se permitir encontrar triste por causa da circunstância dessa vida. Eu quero que você permita encontrar a verdadeira alegria que tem em Cristo Jesus. Eu quero convidar você para poder, assim, refletir. E eu quero aqui deixar ou ler um outro verso. Esse verso aqui está aqui, mas eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia. João, capítulo 10 e o verso 10. Abra comigo. O capítulo 10 de João é maravilhoso. O título do capítulo 10 de João. João, capítulo 10. Abra sua Bíblia aí. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia e eu quero convidar você para esse momento. Olha só. João, capítulo 10. Fala de Jesus, o bom pastor. Sabe, Jesus, ele não conseguiu ficar lá no céu. Senhor, eles estão lá, Senhor, eles não vão me aceitar, eles vão me rejeitar, Senhor, não vai valer a pena, Senhor, o Senhor conhece. Não. Aqui no capítulo 10 é maravilhoso, porque Jesus, ele demonstra que ele é o pastor que cuida das ovelhas, o pastor que sabe que tem um inimigo que quer nos fazer viver nas cavernas da vida, o inimigo que está assim, querendo, ele vem, diz a Bíblia, como um ladrão, um salteador, ele quer tirar a nossa paz, ele quer tirar a paz das famílias, ele quer tirar a alegria de vivermos com Jesus e quer levar muitos para as drogas, como eu falei, para os problemas que tem desse mundo. Mas a Bíblia, aqui no capítulo 10, ela apresenta esse Jesus que é um pastor. Aqui o capítulo 10, irmãos, é interessante que ele não só fala de Jesus como pastor, mas fala que Jesus é a porta. Ele diz que eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E diz assim, entrará e sairá e achará pastagem. E aí ele faz uma comparação no verso 10, ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele termina com essa frase que você está vendo aí. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, é difícil você entender isso. É difícil você aceitar isso. É difícil você compreender essa grande verdade. Ele veio para que nós possamos ter vida. E que vida é essa? Que vida é essa? Essa vida aqui neste mundo, em paz, consciência tranquila, mesmo com as dificuldades do dia a dia, uma vida onde a gente possa estar, assim, feliz, porque nós estamos tendo uma experiência com Ele. Ele não disse que nós não teríamos dificuldades. Queridos, nunca deixe
que as circunstâncias ou as pessoas dominem a sua vida. A vida e a verdadeira felicidade que podemos ter se encontra na pessoa de Jesus. Nós precisamos, cada dia, para ter vida, estar ligado. Quando eu falo assim, eu me lembro aqui de João capítulo 15, que é o nosso grande desafio. Permanecer em Jesus, estar ligado a Jesus, como a videira e só dá os ramos, porque ali estão ligados. Quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, se você quiser acompanhar, eu abri aqui, João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa linda. Eu queria desafiar você a nesse momento ser tocado pelo Espírito Santo. Eu queria desafiar você a permitir que o Senhor te ajude a entender, porque sem mim nada podeis fazer. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos aprender a ter essa experiência de permanecer em Jesus, de cada dia ouvir a sua voz. Não se concentre nos problemas. Não fique com esse espírito de autodó. Todos nós temos dificuldades. Louvado seja Deus, porque aqui a gente não tem condições de abrir para a gente, cada um falar das dificuldades, porque senão a gente ficaria aqui, não seria a sala 57. Seria sala, nem sei, sala, não sei o que eu posso dizer, mas ficaríamos muito tempo aqui. Não, queridos. O tempo é para nós nos apegarmos a Deus. O tempo é para nós mantermos firme a nossa ligação com Deus. Ei, pare um pouquinho. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando de viver ao lado de Jesus aqui nessa terra, de entender que precisamos permanecer nele. Agora, queridos, essa permanência transforma a minha vida. Eu vou sendo dirigido pelo Espírito Santo e eu vou cada dia vivendo a experiência que está aqui bem pertinho, aqui no livro de Atos. Eu queria que você lesse, sabe, Deus está pedindo para eu falar essas coisas para você e para mim, porque elas são importantes e às vezes nós esquecemos. Eu só estou meditando nesse verso, eu vim para que tenham vida. A vida que nós temos é uma vida em que eu busque a Deus, em que eu dependa dele, mas eu preciso também, como está aqui em Atos, capítulo 1, verso 8. Leia comigo aí, abra sua Bíblia, deixe Deus falar com você, esquece o ser humano. O ser humano não precisa ser exaltado aqui, é Deus que tem que ser exaltado. E Atos, capítulo 1, verso 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você pode me dizer, pastor, esse verso diz lá para o povo no tempo lá de Pedro, de João, tudo bem. Não vou estudar aqui, não vou me aprofundar. É verdade, diz mesmo. Mas quando eu quero ter vida, eu preciso, além de buscar a Deus, de ter essa comunhão, como João diz lá no capítulo 15, eu preciso também entender que o Espírito Santo vem para me dar vida, mas ele me torna uma testemunha. Ele me usa para eu poder entender, sabe? Todo cristão foi comissionado por Jesus para pregar o Evangelho. Ei, será que estou falando para uma pessoa que é muito tímida? Pastor, mas eu não tenho condições. Tem, Deus te capacita. Todo verdadeiro discípulo, nós estamos ouvindo aqui muitas vezes essa frase, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Ei, hoje nós vamos encontrar muitas pessoas e precisamos falar do amor de Deus para elas. Eu vim para que tenham vida, e essa vida em abundância é da comunhão com Deus, mas é da vida eterna. E nesse processo da vida aqui, para a vida eterna, nós temos um percurso em que nós precisamos, além de buscar a experiência de comunhão, precisamos buscar pessoas para o reino dos céus. Queridos, como é bom a gente perceber isso. Sabe, a Bíblia relaciona o testemunho pessoal com o batismo do Espírito Santo. Veja, Jesus ele disse para nós que teremos lutas, desafios, mas que nós podemos realizar uma grande obra pelo poder do Espírito Santo. E sabe, me chama a atenção a palavra que aqui fala, minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Sabe, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajude a ser uma testemunha em cada contato que eu tiver com as pessoas, que eu possa falar do teu amor, que eu possa apresentar a tua verdade, que eu possa realmente pensar na salvação de outras pessoas. Queridos, essa história que nós vimos aqui desses meninos é a história da humanidade. Aí onde você mora, aí onde você vive, existem pessoas que estão
soterradas na caverna deste mundo e que precisam ser libertadas. Enquanto a gente está esperando, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, e eu volto lá para 2 Pedro 3,12, não vamos abrir, mas você lembra do verso? Nós temos que esperar e apressar, nós temos que nos envolver, nós temos que permitir que Deus nos conduza. Essa vida é abundante, essa vida em abundância, essa vida que nós precisamos ter, que é dada através de Jesus, não é só para a gente, nós precisamos espalhar, nós precisamos sentir no coração o desejo de transmitir às pessoas. E sabe, queridos, quando isso acontecer, Jesus vai voltar. Essa cena que estou colocando aqui para nós, ela vai daqui a pouco se repetir novamente. Eu sei que todos nós aguardamos esse momento da volta de Jesus. Eu sei que você e eu estamos nos preparando. Eu sei que nós queremos ver os queridos que morreram. Quantas pessoas têm orado, que perderam alguém da família? Isso vai acontecer, queridos. Isso vai acontecer. Mas nunca se esqueça que Mateus 24,14 diz que o último sinal para que Jesus volte é a pregação do Evangelho. Que nós possamos resgatar as pessoas, que o Espírito Santo nos use para manter a comunhão com Deus, mas para resgatarmos as pessoas. Sabe, queridos, Jesus está estendendo a mão. Ei, você que está aí com lutas, dificuldades, entenda que Ele está estendendo a mão para você, Ele quer te salvar. Eu me lembrei aqui dessa foto, quando Jesus estendeu a mão e Pedro estava se afundando. Ei, estou falando com alguém que está se afundando aí. Ei, estou falando com alguém que precisa ter uma mudança em sua vida. Ei, estou falando com alguém que precisa realmente ter um milagre. Jesus estende a mão, esse é pela fé, irmãos. Nós precisamos buscar, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. Mas nós precisamos fazer isso para que Deus nos transforme, para podermos resgatar outras pessoas. A mão que Jesus nos oferece para nos resgatar é a mão que devemos oferecer para resgatar outras pessoas também. Comecemos pela nossa família, nossos amigos. Continuemos com os nossos vizinhos, aqueles que nós encontrarmos lá no ônibus. Aqui eu vou no metrô e entrego livros. Nós tivemos o Impacto Esperança, alguns vão ter ainda. Queridos, usemos todas as nossas forças para resgatar as pessoas, para salvá-las. Elas estão na caverna do pecado, estão se destruindo, estão acabando. Ó Deus, que o Senhor nos ajude. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza, mas não só para o céu, mas enquanto estivermos nessa terra, para ajudar pessoas a também estarem no reino dos céus. Mais uma vez, aquela imagem vai ser maravilhosa quando Jesus voltar. E eu fico pensando, por que Ele ainda não voltou? Ele não voltou porque nós precisamos nos preparar. Ele não voltou porque nós precisamos também pensar na salvação de muitas pessoas. Muitas pessoas que não sabem, estão lá na caverna, estão lá perdidas. Eu queria desafiar você a se envolver nesse resgate, porque um dia Jesus se envolveu para nos resgatar. Vai ser maravilhosa essa cena, vai ser maravilhoso. E eu preciso dizer para você, permita que o Espírito Santo conduza a sua vida, e que Ele realmente faça de você e de mim um instrumento em suas mãos para levar o Evangelho a muitas pessoas. Não temos mais tempo, irmão. As pessoas estão se inundando com as coisas deste mundo. O pecado, você sabe disso. Quantos estamos perdendo porque estão aí nesse mundo cheio de coisas que estão os levando a se afastar de Deus? E é urgente, irmãos. Nós não estamos aqui simplesmente para ouvir uma mensagem, para dizer que a sala é gostosa e eu tenho divulgado isso para muitas pessoas. Não. Nós viemos aqui para buscar a Deus, sim. Mas viemos aqui para ser usados por Deus para resgatar muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Eu oro aqui de onde estou, para que você e eu possamos fazer dessa mensagem de Deus, não de homem, de Deus, uma coisa real em nossa vida. Chega, irmãos, ninguém mais aguenta. Quantas pessoas vieram para mim nessa pandemia? Pastor, quando Jesus vai voltar? E eu ficava pensando, será que estão perguntando isso só por causa da pandemia? Nós não podemos ser, eu repito, motivados pelas circunstâncias ou pelas pessoas. Nós precisamos ser motivados pelo Espírito Santo. Eu repito, irmãos, a repetição não é porque não tem o que falar, é para fixar nossa mente. Nós somos motivados a buscar uma experiência de comunhão com Deus, ter a nossa vida transformada por Deus, sermos batizados, como falamos, pelo Espírito Santo. Mas não se esqueça, para que nós possamos transmitir a mensagem de salvação
a muitas pessoas. Se você entendeu isso, você está sendo uma pessoa usada pelo Espírito Santo. E eu também. Que Deus nos ajude e que nós possamos entender a sua vontade. Pastorão. Pastor. Tendo o senhor falar aí, amigo, encheu meu coração de uma vontade de ver Jesus voltar logo, rapaz. E de celebrar esse momento que nós vamos ter com ele. Deste encontro, né, pastor, em que nós veremos o Filho de Deus. Já pensou, pastor, nesse dia? Né? Em que nós vamos ver o Filho de Deus. Essa é a nossa esperança, né? O que deve mover a nossa ação pelo Espírito é o desejo de ver Jesus voltar. Amém. As circunstâncias, os sinais nos ajudam a manter o nosso alerta, mas não pode ser. O que deve mover seu coração é o amor que você tem a Cristo e o desejo de vê-lo voltar. Isso que deve impulsionar você a sair e levar Jesus, como o pastorão falou, fortalecer a vida espiritual para pregar o Evangelho. Mas é bom demais, né, pastor, esse momento de intercessão, de oração. Isso, eu não sei o resto dos irmãos, é uma sensação da presença de Deus extraordinária, extraordinária. Bom dia, irmã Selma, tudo bem? Oi, pastor, bom dia, Sala 57, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, pastorão, muito obrigado, viu, querido, pela mensagem, foi uma bênção. Vamos junto, pastor. No seu momento conosco aqui, viu? Amo o senhor, viu, pastorão? Preciso do senhor. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus. Tamo junto, meu pastor, tamo junto. Obrigado, querido, grande abraço. Bom, né, irmã, é uma palavra de Deus assim, aberta, né, querida? É bom, né, estudar a Bíblia. Alguém gosta das mensagens da sala porque elas vão ao ponto, né? A gente estuda a Bíblia mesmo, né? Bíblia e profecia, sempre ao ponto. Selma, hoje nós vamos bater um papo aqui com a senhora. A senhora já deu testemunho da senhora aqui, da forma milagrosa como o senhor manteve e mantém sua vida, né? A senhora contou aqui para nós de um caso que a senhora passou por ele. Hoje a senhora tem 2 aneurismas latentes no cérebro que a deixa numa situação estável sempre. Mas o senhor tem mantido sua vida de forma sobrenatural, né, Selminha? É verdade, é verdade. Eu olho para a Kelly, né, olho para a Claudinha aí, e vejo também Deus agindo sobre a minha vida, assim como na vida delas, não é? Eu só estou viva por conta da mão soberana de Deus conduzindo a minha vida para a glória dele. A senhora decidiu, eu percebo claramente, a senhora decidiu usar o tempo de vida que a senhora tem, seja de qual for, para a propagação do Evangelho, né, Marcelo? Exatamente. Eu fiz um compromisso com Deus naquele dia lá no hospital em que eu ia para a cirurgia. E se ele me permitisse viver, eu iria viver para trabalhar para ele. E aí depois o Senhor me envolveu numa grande paixão por ele mesmo, num amor tremendo. E hoje eu já não lembro mais como ameaça os aneurismas que ainda permanecem no meu cérebro, né? Eu não lembro mais dessas ameaças. Eu sei que a qualquer momento eu estou falando aqui, eles podem explodir, como o médico disse, né? Eles estão armados. Mas há uma mão soberana, a mão que sustenta o universo, sustenta a minha vida, a sua, pastor, e cada um de nós que está aqui. A mão de um Deus que não se distrai, não se ocupa demais, nem é indiferente. Deus que tem propósitos de eternidade para nós, né? Nós precisamos estar atentos a esse apelo de Deus. E eu fiquei muito maravilhada quando eu descobri essa sala. Eu resisti um pouco a entrar nessa sala, porque já havia tantos movimentos, e eu tenho uma vida um tanto atarefada em termos de madrugada, não é? Meus compromissos com Deus, a minha intimidade com Deus, que eu não costumo trocar por nada. Eu disse, eu não vou trocar meu momento com Deus por mais um programa que está aparecendo aí. Mas foi tanta insistência, né? A Jo, muito amiga minha, insistiu, a Thelma insistiu também. E aí o irmão José Nilson, que dormiu em Cristo Jesus há poucos meses, ele insistiu, irmã Selma, entra, é uma bênção. E o senhor sabe como ele era insistente, não é? Eu disse, tá bom. Então, para aquietar os corações deles, eu entrei na sala. E quando eu entrei, estava com 53 pessoas, e o senhor ali, vamos chegar a 100, olha para isso, vamos chegar a 100 pessoas, e com a mensagem, ali o estudo do livro, aí eu disse, meu pai, eu estava perdendo tempo, aqui está um grupo, aqui está uma mina do teu espírito, é o que eu tenho buscado, e o Senhor quer me reforçar com isso, não é? Eu lembrava muito bem, o Espírito de Profecia, em eventos finais, na página 188, diz assim, quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Que bênção é essa? A chuva? Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus. Preste atenção, não pode impedir.
assim como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. E aí eu vi nessa sala isso daí, me empolguei e me envolvi na sala, não é? Fiz minhas listas de transmissões, a minha vida foi sendo reavivada e eu passei, então, a acordar mais cedo para ter meu momento com Deus, a dormir mais cedo. Às vezes o pastor Wagner me faz dormir mais tarde, com suas ocupações e correrias. Eu compreendo, meu amigo, eu compreendo isso perfeitamente, não é? Isso tem a ver com o link, né, Marcelo? Isso. E os irmãos ficam de lá, irmã Selma, cadê o link? Eu digo, eu vou dar o número do pastor Wagner para vocês. Cadê o link? A questão do link, Selminha, é uma luta, porque assim, eu procuro fazer esse link de manhã, mas agora tem um bazar na minha igreja aqui às 8 horas. Se eu sair e não fizer o link e já enviar para vocês, amigos, é uma loucura. Ontem eu falei com a Selma chegando, eu produzi o link ontem conversando com a Selminha dentro do carro. Para você ter ideia, falei, Selma, não gerei o link ainda, e eram 8 horas quando eu cheguei em casa e tinha que entregar o lanche para minha esposa e sair para um outro compromisso, de tão acelerado que o processo é. Então, se eu não fizer de manhã, aí é difícil demais, mas eu estou me organizando, eu não vou dar esse disco. Tem o pessoal do fuso horário, né, Selminha, que eu fico preocupado com eles, gente com 5 horas de fuso, negócio, mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. São os desafios que nos levam a entender a nossa necessidade de perseverar, não é? Eu fiquei muito animada com essa sala, viu, pastor? Eu já tenho 29 anos efetivamente batizada na igreja, né? 29 anos. Na realidade, eu comecei a frequentar a igreja em 1988 e de 10 anos para cá é que verdadeiramente, 10 anos não, 11 anos, porque foi a partir de 2010, foi que eu senti a necessidade, o Espírito Santo me despertou durante aquelas jornadas espirituais que eu sei que muitos fizeram, as jornadas na madrugada, não é? Pastor Ted Wilson aí, uma bênção, ele deu um impulso muito grande à igreja nessa busca nas madrugadas, e eu já era envolvida assim, mas não especificamente com o Espírito Santo. E quando eu comecei, aqui no Brasil, nós tivemos o pastor Miguel, da divisão sul-americana, ele estava na divisão sul-americana, que ele organizou as jornadas de 40 madrugadas, né? Incentivando a nossa primeira hora do dia. Inclusive, o pastor Miguel está aqui conosco em Brasília, como pastor distrital. Olha, conosco. Sempre que eu olho para ele, eu agradeço a Deus pelos incentivos que ele nos deu em nos jogar na madrugada em busca, né, dessa... Ele tinha uma frase, eu assisti a alguns seminários com ele, né, presencial, e ele tinha uma frase que ele dizia assim, coração. Toma jeito, coração, deixa, toma jeito. Nada boa, né? Ele faz, coração, toma jeito, O coração é enganoso, não é? Não sai da minha cabeça a risada dele. Aquele foi um incentivo muito grande, sim. Sabe por quê que eu queria que você testemunhasse hoje? Eu vou dizer por quê. A Selma já deu o testemunho dela aqui, falando desse dilema do aneurisma, etc. Selma, eu não quero parar nesse tempo. Em outro momento a gente volta, porque tem um monte de gente que não te conhece ainda, né, na sala, e a gente vai contar isso de novo. Mas hoje eu queria especialmente conversar com Selma sobre essa experiência dela na sala, que para mim é muito relevante. Antes eu vou ler um texto, Selminha, falando sobre essa questão de o inimigo não poder impedir o aguaceiro, como a senhora diz, né? Gosto dessa expressão, né? O aguaceiro, a chuva forte. Eu coloquei no link que eu mandei para vocês ontem, um texto que está em Atos dos Apóstolos, na página 30, no primeiro parágrafo, diz assim, ó, é certo que, no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a guia do Espírito Santo, serão acompanhados por especiais manifestações do favor divino. Ei, Selma, eu vou falar para você, irmã. Olha, irmãos, nós estamos mexendo num campo que a gente desconhece que é essa vida no Espírito. Eu só quero lembrar você que Estevão foi tirado de um lugar e levado para outro de uma maneira sobrenatural. Né? As manifestações de Atos 2, elas foram sobrenaturais. O crescimento da igreja foi sobrenatural. Então, nós estamos mexendo num campo sobrenatural. Ela está dizendo aqui, ó, que especiais manifestações do favor divino vão acontecer antes do tempo do fim. Por quê? Porque nós teremos sinceros esforços dos consagrados crentes sob a guia do Espírito Santo. Queridos, eu considero, em outros lugares, e aqui na sala, essas manifestações, Selminha, de retorno para a fé, de reconversão, de conversão, de entrega, a própria sala buscando 20 mil pessoas, 15 mil pessoas todo dia, uma dessas manifestações do favor divino, porque são esforços de sinceros crentes buscando o batismo do Espírito Santo. Satanás não pode impedir isso. Amém. Aí, como eu estava dizendo, eu chamei Selminha para a gente bater um papo, porque é o seguinte, na maior parte dos testemunhos, amados, o que eu ouço? Eu ouço assim, pastor, eu não sabia
que a vida no Espírito era assim. 99% dos testemunhos, eu tenho pessoas que descobriram a vida no Espírito, descobriram que podia conversar com ele, que ele é uma pessoa que pode falar com você, você pode falar com ele, ele pode direcionar a sua vida. 99% estão tirando o Espírito Santo da teologia e colocando na vida prática, e está sendo uma bênção para todo mundo. Mas a Selma, como a minha experiência tem 10 anos, a sua tem 10, Selminha? E 11, só um ano. A Selma começa 1 ano antes de mim, nessa busca individual. Selma começou 1 ano depois, eu comecei na busca individual, como Selma também foi desafiada pelo Espírito a escavar mais. Eu queria que alguém que já tivesse um lastro de busca pelo Espírito Santo, experiência de transformação, dissesse para a gente como foi que a Sala entrou nesse contexto. E o que aconteceu com essa busca pessoal dela com o Espírito e essa busca coletiva. É exatamente isso que eu queria que você notasse, nesse tom diferente desse testemunho. Selminha, como foi para você entrar na Sala? Eu participo ainda de uma equipe de retiros em busca do batismo do Espírito Santo, não é? Tem os pastores, inclusive agora foi construído um santuário em tamanho real pelo o pastor Jurandir Chagas, e a gente percorria Minas Gerais, já teve em São Paulo, na Bahia, aqui em Pernambuco, sempre fazendo esses retiros. Então, a gente vai se aprofundando no Espírito Santo. E quando eu entrei na Sala, pastor, que eu percebi o movimento, eu percebi essa busca de reavivamento, aí eu disse, Senhor, está perto. Porque aqui há a busca do batismo do Espírito Santo. Não é uma busca de fortes emoções e de sentimentos, mas a exposição da verdade, como ela tem sido, a submissão ao Espírito da verdade que essa Sala difunde. Então, isso me trouxe ânimo ao coração, me trouxe muito ânimo. E eu comecei a ter encontros mais intensos com o Espírito Santo através da própria Sala. Comecei a ter experiências até físicas, coisa que eu nem iria falar, mas houve momentos em que nós estávamos em oração e eu senti o meu corpo todo tremer. O pastor até percebeu e eu disse, das próximas vezes eu desligo a câmera. Esse foi o momento em que nós estávamos orando, orando, né? No santuário. E a Selma estava orando conosco, e Selma já é experiente na busca pelo Espírito, quando ela entrou na presença, ela sentiu, literalmente, irmãos, literalmente, isso não vai acontecer com você, não vai acontecer com a grande maioria, mas pode acontecer. Nem aconteceu mais comigo, nem aconteceu mais, foi uma experiência ímpar. Pontual, uma experiência pontual, mas aconteceu. É porque são questões, Selma, que a gente não está tão acostumado a lidar com isso, porque não está em nosso contexto. Não está em nosso contexto dessas experiências mais fortes. Elas não são os marcadores da presença do Espírito, elas não são os marcadores da nossa conversão. Eu não posso ficar dependente dessas coisas, mas ele pode mexer a cortina. Ele pode fazer. Tem irmãos aqui, Selma, que dão testemunho, quando a gente está no santuário orando, que eles sentem o corpo inteiro aquecer, como se fosse um abraço no corpo inteiro que Deus está dando. Deus pode fazer isso. Ele tirou Estevão de um lugar e colocou em outro, irmãos. Isso para Deus é mole. Tem uma irmã que me escreveu aqui e falou assim, pastor, me explica esse negócio, como é que é o Espírito. Olha só como é que é, Selma. Ela estava orando e ela disse, pastor, eu senti meu corpo todinho tremer. Igual a senhora sentiu. Sim. Pronto. Pode ter sido aquele dia que ele resolveu tocar em seu corpo? Pode. Mas não pode passar daí a ser uma marca de que ele falou com você. Isso. A maior marca, pastor, que eu pedi ao Espírito... A maior marca que eu vi do Espírito Santo na Sala não foram as manifestações sobrenaturais, mas eu falei com Deus, Senhor, se esse movimento vem realmente de ti, tem um propósito real, me dá um sinal. E o Senhor foi claro, você quer maior sinal do que a verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, não é uma Sala que está em busca de evidências através de manifestações sobrenaturais externas. Deus é soberano, ele quis me dar essa oportunidade e deu, não é? Mas a maior prova de que essa Sala é uma Sala que está sob o governo de Deus e preparando o povo para aliás, está acontecendo o reavivamento da primitiva piedade, que também é profético, é que aqui a verdade é exposta, sem limites. O senhor lembra que uma vez eu preguei aqui sobre o sábado, não foi? E eu preguei sobre o sábado, e quando terminou, eu disse para o pastor, eu disse para Deus, Senhor, ele nunca mais vai deixar eu pregar nessa sala. Ele nunca mais vai deixar eu pregar nessa sala, porque as minhas pregações, eu costumo sempre dizer a Deus, me lança por terra. Eu sei que eu vou ser antipatizada, eu sei que eu vou ser rejeitada, porque eu não procuro pregar considerando se você vai gostar ou não vai gostar. Considerando se eu vou me tornar popular e vou me tornar amada.
eu vou embaixo da capa do Espírito da Verdade, e o que ele manda eu faço, ainda que vá ser rejeitado. Eu disse, Senhor, eu levei a mensagem, mas o pastor Wagner não vai me chamar. E Deus diz, mas ele não é ele que está na guia da sala, no controle, é minha, não é? E Deus mostrou e provou como, pastor Wagner. Naquele dia tinha uma família toda de uma igreja que não era adventista, com algumas raízes adventistas, e que naquele dia a irmã estava ouvindo aquela mensagem, e naquele dia ela já foi na igreja à tarde tomar a Santa Ceia e pediu o batismo na igreja adventista do sétimo dia. Foi ela e os filhos todos, foram ela e os filhos todos batizados na igreja, ela retornando e os filhos se tornando adventistas do sétimo dia, fruto daquela mensagem. Veja, a sala, ela não distingue mensagem, a gente prega a verdade e a verdade eterna de Apocalipse 14. Amém. Agora, o que a gente faz aqui? Nós não pegamos um chicote e achamos que, por ter a verdade, a gente sai espancando as pessoas. Não tem necessidade de você sair batendo nas pessoas, porque você conclui ter a verdade. Não veria nem do Espírito da Verdade assim, ele não age assim. Então, o que acontece, Elminha? A sala é composta de irmãos evangélicos, gente da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, gente de toda a raiz religiosa. E a gente não pode deixar de pregar as convicções adventistas aqui. Mas a gente quer fazer isso ao mesmo tempo que as pessoas que vêm para cá se sintam amadas, pertencentes nesse lugar. Eles estão num lugar onde eles são visíveis, Selminha. E a coisa mais linda que tem aqui, Selma, é o seguinte, uma das, né? Quando a gente coloca alguém aqui, irmã Selma, é impressionante, quando a gente coloca alguém aqui com uma necessidade, Selma, eu não preciso nem pedir mais, essa pessoa, ela é automaticamente assistida pelos irmãos. Assistida, por quê? Porque nós temos um coração tão aquecido pelo amor de Deus, que a gente quer compartilhar isso, a gente quer viver isso. E uma outra coisa, eu estou vendo a Elícia ali, a irmã Débora, o Jean Gilberto, rapaz, a Verinha, nossa moderadora, a sensação de pertencimento que nós temos aqui, de que um pertence ao outro, que a gente está no mesmo corpo, negócio eu nunca vivi isso na minha vida, é extraordinário isso. Né? São evidências de que o mesmo Espírito está fazendo tudo em todos em Cristo Jesus. Sim. Não é? O Espírito de Profecia nos fala ainda em Eventos Finais, na página 189, que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de nossas necessidades, mas ela diz assim, importa haver diligente esforço para obter essa bênção. Então, seja batista, seja assembleísta, seja adventista, ao entrar na sala, eu estou manifestando diante do céu o meu desejo e fazendo o meu esforço para receber. E aí nós receberemos, não é? Porque a medida do batismo do Espírito Santo está relacionada na intensidade do meu esforço para receber. Então, se você pensa em abandonar a sala, vou desistir, não faça isso, é tudo que o inferno quer. Porque ele sabe que em sua direção estão abertas as comportas do céu, e tem chuva. Petrolina tem chovido bastante, no mundo tem chovido, e vai cair chuva torrencial do Espírito. Porque ele está contando comigo e com você para fazermos parte da última geração, os 144 mil, que vão proclamar a mensagem final a esse mundo. É você, batista, você assembleísta que está aqui, você é um convidado especial, selecionado, por causa da busca e da intenção do teu coração, você foi selecionado para estar aqui. Não é para ficar ouvindo, concordando, mas é para ser trabalhado pelo Espírito Santo, a fim de ser usado. Não é só, eu fui trabalhar, estou salvo. Não, você está aqui para ser usado. Não é? Eu acho que alguém queria falar, pastor, sim. Já chamo o pastor Gilson aqui, ele vai falar conosco. Sabe, eu acho extraordinário, irmã Selma, é o seguinte, eu fiz um apelo aqui, mais de 100 pessoas decidiram pelo batismo naquele dia. 100 pessoas, irmã Selma, veja que coisa extraordinária. 100 pessoas tomando decisão pelo batismo. O que a gente faz aqui, com relação aos irmãos evangélicos e de outras denominações que estão conosco, é apresentar a verdade segundo nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos. Sim. O que nós esperamos que vocês, meus irmãos amados, façam, é que vocês, como bons bereanos que devem ser, vão à palavra. Vai lá, escava a Bíblia e vê se o que a gente disse está lá na palavra. Direitinho, em toda a Escritura Sagrada. E se depare com isso. É a palavra que governa a nossa vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você deve ouvir o que eu digo. Deve ouvir o que a irmã Selma diz. Desde que o que nós falamos esteja integralmente em toda a Escritura Sagrada. Se não tiver, pode ser bonito, pode ser gostoso, pode ser aquecido, pode ser amado, pode ser o que for, não é a palavra de Deus. É isso que a gente quer que você faça. Vá à palavra, irmão, do jeito que ela é em todas as Escrituras. Só compara, estuda. O restante, fica aqui, vamos receber o batismo diário do Espírito, diário. Pastor Gilson, o senhor quer falar conosco, querido? É que o papo está muito adulto, está muito sério, irmã Selma.
papo do Espírito Santo aí, nessa sala hoje, é muito sério. E eu não poderia deixar de dar uma palhinha dizendo o seguinte. Irmã Selma, Mongato, amados da sala, milhares de pessoas. Sabe qual é o meu medo com a sala 57? Ela vinha a ser institucionalizada. Porque quando passa a oficializar e ser institucionalizada ao nosso ministério, que hoje eu posso dizer o nosso ministério adventista, que é mais de 210 países que está a nossa igreja, eu não sei como é que fica a cabeça de alguns irmãos que estão lá no topo, estão lá na ponta. Porque eu andava no espírito, irmã Selma, desde minha convenção em 27 de agosto de 1997. Andava no espírito. Depois, com um pouco mais de maturidade, de 15 anos para frente, eu mergulhei no espírito. E agora, sinceramente, de 10 meses para cá, com a sala 57, eu aprendi a desaguar no espírito. Esse desaguar no espírito é o que nós estamos ouvindo agora. É a gente se integrar totalmente e crer que a palavra do Senhor não pode ser distorcida, gente. E eu vim encontrar isso depois de 3 ministérios que passei na Adventista. Porque eu sei que lê a palavra, prega a palavra e vive a palavra. Se não viver a palavra, está fora. O próprio Espírito Santo deixa fora, porque não resiste. Aqui não é lugar para meninos tomadores de leite, para meninos que querem comer caldo de mocotó. Amém? Bom dia. Pois é, pastor Gilson, eu fiquei feliz com o seu batismo, o pastor Betério que fez. Pastor Betério foi meu pastor aqui em Petrolina, viu? Ele foi meu pastor aqui. A sala 57 tem disso, é um local de reencontros e de encontros, não é? E esse seu medo com relação a ser institucionalizada essa sala, eu também fico às vezes um pouco apreensiva, mas orando ao Senhor, o Senhor tem sempre dito, eu estou no controle, eu estou no governo. O Senhor sabe trabalhar, o Senhor sabe governar, o Senhor é Senhor, né? E nós precisamos... O vento sopra onde quer, né, Selminha? E ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, assim é todo aquele movimento que é nascido do Espírito. Por isso eu não chamo a sala de projeto, eu não chamo a sala de programa, a sala é um movimento. Isso, é um ministério convertido. É um ministério convertido. Então, aí tu pode esquecer do que está em 2 Coríntios, eu vou te dar a palavra, 2 Coríntios 13:8, aí o pastor Gilson, nada podemos contra a verdade. Nada, você entende? Nada contra ela, senão em favor da verdade. Então não tem ninguém, nem nada nessa terra que vai impedir o Espírito da verdade de construir, de finalizar a sua obra. O Espírito de Profecia ainda diz assim, digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Nós vamos chegar, vai ter completo, nós vamos chegar. E tem de haver um ministério convertido, foi isso que eu descobri nessa sala, esse ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. O que é que essa sala tem feito? Ainda ontem, eu falava com o pastor Wagner, de um testemunho de uma irmã, olha, foi fantástico. Ontem, sem mais nem menos, pela manhã, ela se encontra com uma pessoa que ela tinha atrito já há algum tempo, e naquele momento ela disse que fluiu de dentro dela. Ela fluiu, ela disse, acabou a raiva que eu tinha de você, acabou. Eu gosto demais de você, eu te amo. E foi um momento singular. Então, é isso daí, arrependimentos e conversões. Então, declara visivelmente um ministério convertido dessa sala que o Espírito de Profecia fala. Muitos que estão pregando a palavra necessitam de graça transformadora de Cristo no coração. Necessitam, os que estão pregando. E aqui estou, eu me incluo, eu sei que o pastor Wagner se inclui, eu choro todos os dias aos pés do Senhor. Senhor, só vou abrir minha boca hoje se o Senhor me converter. Se o Senhor me jogar em terra e já não ser mais eu, mas Jesus em mim. Por favor, Santo Espírito, por favor. Aí diz mais, não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada, antes que seja para sempre demasiado tarde. Então, a gente confia, isso está em Eventos Finais, página 189. Esse é um ministério convertido, profetizado, e foi isso que eu identifiquei, é por isso que eu permaneço, é por isso que eu distribuo links aí para muitas pessoas, alguns se cansam, mas o que é que Jesus diz lá em Mateus 24:13? Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar até o fim receberá a chuva serôdia. O que é que essa palavra perseverar significa? É aquele que insistir na busca pelo batismo diário com o Espírito Santo. Insistir em aprender a cada dia. Eu já sei o que ele vai falar. Insista. Coração, coração. Diga para você. Toma jeito, coração. Toma jeito. Aí já sei, já falou isso. Vai. Coração, coração. Tome jeito. E quando você se torna presumido nisso, que isso é uma presunção. Eu já ouvi. Está falando, preste atenção. O Espírito Santo, ele nunca se repete. Ele sempre tem algo para nos ensinar, mesmo numa pregação anêmica, a sangue de Jesus ali por nós. É isso que eu estou experimentando nessa sala. Marcelo, eu quero dar a palavra para o pastor Wagner. Escute só, pastor Wagner. Eu sinto do Espírito Santo de Deus para te falar isso agora. Nada escrito, nada planejado. Muitos estão preocupados
com essa evolução, com essa ascensão da sala 57, ainda mais nós adventistas, eu que estou chegando agora, não estou mais com isso. Estiram o tempo. Estão preocupados, o pastor Wagner quer ir até onde? O que ele quer ser composto, que ele quer galgar dentro da Adventista? Meu irmão, creia que eu estou te falando. O senhor já recebeu o espírito de humildade, de mansidão, de temperança, que o espírito de soberba jamais vai chegar sobre ti. Porque tem corpo orando por ti, mano. O senhor é âncora. O senhor é âncora da sala 57. Então, esquece que o senhor não vai nunca se assoberbar. Amém? Amém. Amém. Eu recebo, viu, irmão? Eu recebo porque eu sei que essa é uma preocupação também da irmã Selma, com as vaidades que podem chegar ao nosso coração. Na verdade, meu amigo, cada númerozinho desse que cresce aqui, Selma, eu me sinto mais responsável. Sim. É isso que pesa sobre mim, responsabilidade. E se tem um lugar que eu amo, irmãos, é esse sofá e a minha sala. E daqui que eu quero, é aqui que eu quero ficar, é aqui que está dando muito certo, muitas vidas têm sido alcançadas. E o nosso objetivo, queridos, é salvar almas para o reino de Deus. Amém. É só isso, e mais nada, mais nada. É isso, nossa celebração são vidas ganhas para o reino de Deus. Selminha, nessa sua experiência, certamente em 10 anos, o Espírito mexeu em todos os lugares da sua vida. Trocou o sofá, trocou estante, trocou guarda-roupa, trocou de cá, trocou tudo aí. Uhum. Nessa colisão que você teve com a sala, que causou a junção de tudo que você já tinha como experiência e o adicionamento do que está acontecendo aqui, o que o senhor fez de mudança na sua vida nesse período de sala? A maior mudança, e que eu agradeço muito ao Senhor, mas ainda não foi concluída a obra, o Espírito Santo ainda está trabalhando, é a desafeição desse mundo. Eu era uma pessoa que tinha muitos sonhos ainda com relação a essa terra. Deus tinha me dado condições para até realizar esses sonhos. E o Espírito Santo foi arrancando. E tem sido esse o meu pedido a cada dia. Mais desapego, mais desafeição, sabe? Com muitas coisas nessa terra, compromissos com vaidades, compromissos com o mundo. A maior colisão na minha vida foi abandonar o mundo. Foi abandonar o mundo. Eu não saí do mundo. Eu continuo nesse mundo. Mas a maior colisão foi deixar que o Espírito Santo me fizesse perceber e me incutisse na mente, no coração e no corpo também, através de como eu me visto, como eu me alimento, como eu me comporto. Ele me incutisse que eu sou peregrina e sou cidadã da pátria celestial. Então foi esse o maior desafio. Sabe, pastor, todos nós que estamos nessa sala, nós queremos estar na Nova Jerusalém. E nós queremos passar pela porta estreita, só que caminhando pelo caminho largo. O caminho largo não leva à porta estreita. Então, a maior colisão foi isso. Eu quero passar pela porta estreita. Aí o Espírito Santo diz, filha, você vai ter que ir pelo caminho estreito. Pelo caminho largo, não tem como você chegar à porta estreita. Aí eu tive que ir deixando de lado muitas coisas que me prendiam a essa terra, muitos sonhos, muitas preocupações, prioridades, que são importantes, mas que estavam no lugar de prioridades, não é? E a humildade, sobretudo, né? Diante de Deus e diante dos homens, a resignação, a abnegação diante de coisas que para mim eram importantes, e ter coragem de dizer ao Espírito de Deus, tá bom, Senhor, eu vou sofrer, tá sangrando, mas pode continuar a obra, pode arrancar. Olha, você vai ser antipatizado aqui, você vai ser rejeitado ali. Aquilo doía, porque o coração humano, ele é muito afeiçoado à simpatia humana, só que a simpatia de Deus tem que ser para nós a prioridade. Agrada a Deus? Agrada. Não agrada o outro vai torcer o rosto, o nariz para você. Essa foi a maior colisão. Tem sido, não deixou de ser. Ter coragem de morrer para mim mesma. Morrer. Que o Espírito Santo, com a sua verdade, acabe com o seu Sobral. Lança por terra. Selminha, você chegou à conclusão de que viver com pouco aqui significa viver para sempre com muito, né? Sim. Porque a gente inverte, né, Selminha? A gente quer muito aqui e vai perder o todo do reino de Deus. Isso. E essa entrega, essa colisão que o Espírito faz conosco mesmo, é esse abandono do mundo, e não ficar criando raízes aqui, coisas nesse mundo aqui. Não estou dizendo para a gente ser tolo e não viver com nada de qualquer jeito, não, mas o nosso planejamento não deve ser para aqui. O que eu faço aqui deve planejar a minha vida no céu. E se a gente tiver pouco aqui, irmãos, pouco, Jesus teve pouco aqui. Pouco básico. O básico, nós temos que ter o básico aqui, irmão, porque o que é nosso mesmo está com o Senhor. O que é nosso mesmo. É muito importante, pastor, a gente pontuar aí que para a gente chegar nesse estágio de abandonar as coisas, é preciso essa caminhada, então não largue a sala. É preciso uma fé amadurecida que vem pelo ouvir da verdade. Você entende? Eu preciso cada vez mais. Isso não significa que eu alcancei, só vou alcançar quando a chuva serôdia vier.
Eu tenho que pôr vigilância, guarda sobre mim mesmo. Eu tenho que pôr guarda sobre mim mesmo. Não é o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me fez bem. Não, é para os pés do Senhor. Quando algo me machuca, quando algo me faz chorar, quando algo me entristece, eu não vou, Senhor, fulano fez isso, o pastor Wagner disse isso. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar? As adversidades chegam, os bombardeios chegam, claro que chega. Louvado seja Deus que eles chegam, porque senão o inferno estaria contente comigo. Se as perseguições vêm, se a gente passa agruras, até eu tive algumas experiências na sala que eu não pude responder às pessoas pontualmente, são muitos contatos, então a gente às vezes é até incompreendido e por isso é agredido com palavras, e eu fui para os pés do Senhor, me chateei, daqui a pouco eu vou expor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar? Você precisa dar mais atenção ao outro, precisa deixar algumas coisas e dê mais atenção. Deus permite que dardos assim nos flechem, para que a gente aprenda, e também a lidar com o outro, e a lidar com ser frustrado na expectativa de que todos gostam de você e todos lhe aprovam. Veja só, não é que você agora vai dizer, vou deixar tudo, não. É uma caminhada, que a gente iniciou também nessa sala. Bombardear a nossa mente com a verdade que vem do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus. Enchei-vos. E esse enchei-vos, a gente sabe que é um tempo verbal de gerúndio, de continuidade. Você foi cheio hoje, amanhã você está seco. Se você não buscar, se você não se encher, você não vai ficar vazio. Um outro espírito vai procurar encher. E quando esse outro espírito acha uma brecha na nossa vida, que brecha é essa? Quando eu não busco. Quando ele acha essa brecha, o inimigo, ele se apossa da mente, ele encontra um espaço. E quando ele encontra esse espaço, ele não só vai colocar as coisas dele, as fofocas, o fala mal, o pensa mal, as vaidades, os prazeres nessa terra. Claro que vamos ser felizes nessa terra, mas primeiro sendo felizes com Jesus. Ele vai trazer uma série de coisas, vai dizer que é triste viver com Deus, é triste renunciar. Não é não, irmãos, eu lhes asseguro. Eu deixei muita coisa para trás, e hoje eu sou feliz. Eu era infeliz quando eu tinha tudo, e não tinha essa experiência com Deus. E quando o inimigo coloca as coisas dele, os pensamentos dele, coração, tome jeito, leve isso com você. Quando você tiver pensamentos ruins, quando quiser falar mal de alguém, quando estiver triste, essa sala está assim, diga para você, que nem diz o pastor Miguel, traz o pastor Miguel para pregar para a gente, pastor. Ele diz, coração, tome jeito. Diga, sabe por quê? Porque se você não tomar jeito, o coração tem que ser, os nossos sentimentos e emoções têm que estar subordinados à razão. Senão a gente perde a racionalidade, a gente... Aí o que vai acontecer? O inimigo entra. E quando ele coloca as coisas dele, ele é tão cruel que ele não só coloca o que é dele, ele tira o que o Espírito plantou no coração. Isso é terrível. Isso é terrível. Então atenta para isso, viu? O Senhor está contando com você para fazer parte do último exército da salvação nessa terra. Há um grupo que Apocalipse trata. O grupo dos 144 mil. E você que está ouvindo, saiba que você é um dos eleitos para estar aí. O Senhor está te convocando para se alistar. Agora, quando você se alistar, lembre-se, o alistamento requer um treinamento para você tornar-se um soldado. A pessoa não se alista e torna um soldado. Há um treinamento. E o treinamento implica em eu e você termos coragem a seguir Jesus, de tomar cruz. Jesus não nos esconde, ele não nos engana, ele diz, vai tomar uma cruz. Porque você só vai receber a coroa se você tomar essa cruz. Você só vai receber a plenitude se você tiver coragem de entregar a Jesus o que ele mais pede. Me dá teu coração, porque ele é enganoso. Me dá teu coração para eu transformar. É isso aí. Coraçãozinho bandido esse, né? Esse é terrível. Se me aprendemos uma coisa na sala que é verbalizar o amor, né? Sim. Eu amo você. Eu também te amo, meu pastor, muito, né? A cada um dos meus irmãozinhos. Eu amo muito. Aprendi. De você para ser feliz. Sim, sim. Como eu poderia amar ao meu Deus se não tivesse você para ser feliz, desaguando o amor dele em sua vida? Exatamente. A felicidade é uma corrente, né, mãe? Ela é distribuída. Isso. Né? Eu creio mais em Deus porque a senhora existe. Amém. Eu também creio mais em Deus. Por estar te usando. Por estar te usando, não é? Esse no que eu me emociono com Deus quando ele decide usar a gente, né, Selminha? Porque a gente não tem nada para ele usar. Ele põe, né, ele coloca em nós o material que ele mesmo vai usar. Deus é extraordinário, né? Extraordinário. A gente estava falando aqui, eu vi uma serva de Deus emocionada com quem a gente estava conversando, com esse testemunho simples e profundo ao mesmo tempo. Uma tal de Elice, você já ouviu falar dela? Não? Essa mulher aí, né? Lindinha, fofinha. Ô, Elice, abre seu áudio, please. O que você acha de tudo isso, irmã Elice? Eu só posso louvar a Deus porque Ele nos permitiu estar juntos aqui.
Louvado seja o nome dele, porque ele está voltando. Eu creio. E ele está realizando essa obra no coração de todos. Felice, dá para chegar a hora que 144 mil homens e mulheres incandescentes pelo poder de Deus, homens e mulheres levados pelo vento, eles vão proclamar a última mensagem sobre essa terra, irmã. Amém. Amém. Eu quero fazer parte desse grupo. Além das milhares e milhões de conversões, nós vamos ver as mesmas obras de Cristo sendo repetidas, sabe? Aquela ordem que Pedro disse, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Nós vamos tocar os cegos, eles serão curados, nós vamos tocar os aleijados, eles vão voltar a andar. Além de tudo isso, milhares e milhares de pessoas em busca da verdade se convertendo aos milhões nessa terra, porque nós estaremos inflamados pelo Espírito Santo, absolutamente separados desse mundo. Está bem aí na portinha. Está bem na portinha. Vai chegar na sua existência. Eu estou vendo uma outra servinha de Deus que está vibrando. Eu vejo o coraçãozinho dela aqui bater. Oi, Maíra, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Salve 57. Eu estava ouvindo aqui a gente conversar e você vidrada e só balançando a cabecinha, dizendo isso mesmo, isso mesmo. O que vai no seu coração, Maíra, quando você ouve isso? A esperança da volta de Cristo, saber que ele está voltando, está aqui. A Sala 57 nos últimos meses tem feito uma mudança gigante na minha vida. Eu falo para todo mundo, eu digo que quando chega... que em 7 anos que eu sou batizada na igreja, estava com 7 anos agora, e nesses 7 anos, agora nos últimos meses é que eu venho sentindo a real mudança de verdade na sala, com as experiências, os testemunhos que eu tenho visto aqui, as mensagens têm me tocado de uma forma, e eu tenho buscado o Espírito Santo junto com todos vocês aqui, eu tenho sentido coisas que eu não sei explicar, uma coisa que é só Deus mesmo, é o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu gosto dessa expressão, irmãos. Está acontecendo algo comigo que eu não sei explicar. É isso mesmo. É isso mesmo. Como essa irmã que a Selma disse, que estava lá cheia de rancor com uma pessoa, ódio comendo ela por dentro. De repente, isso foi arrancado dela, encontrou a irmã, abraçou, eu te amo. Disse, é Deus agindo de dentro para fora, irmãos. O Jean Gilberto estava aqui olhando. Jean, abre seu áudio. Eu vi o Jean Gilberto levantar o óculos dele umas 2 vezes, enxugar as lágrimas do seu Jean Gilberto. É Deus falando com você, amigo. Abre seu áudio aí, por favor. Abre o áudio. Isso. Bom dia, querido. Bom dia, pastor, tudo bem? É bom, né, gente? É bom, né, Deus falar o coração da gente. É muito bom. Como é que muito emocionante. Como é que você muito emocionante estar assim, participando com vocês, né? Minha vida, assim, tem mudado muito depois de que eu conhecia na Sala 57. Então, eu só posso agradecer a Deus. E também agradecer a vocês por existirem. É muito emocionante. Você não sabe a emoção que eu tenho, Jean, toda vez que eu abro essas telinhas, vocês estão aí esperando, vocês não estão esperando um pastor famoso, vocês não estão esperando um cantor famoso, vocês não estão esperando a palavra de Deus, né? Estão esperando o batismo do Espírito Santo, cara. Isso é demais da conta. Isso é demais, isso é de Deus, totalmente de Deus. Axel, deixa eu dizer para você, filhinha, tá acontecendo, Axel. Você disse essa frase e tá virando, né? Abre seu áudio, filhinha. Estava pensando nisso agora mesmo, pastor. Que coisa linda, né, Axel? É uma bênção isso. É uma bênção. Perseverar. Axel é uma dessas pregadoras, queridos, que entrega a vida, o coração dela, faz uma obra linda na igreja dela, tremendo. E uma vez a Axel estava aqui e abriu o áudio e disse, pastor, está acontecendo, pastor. Está acontecendo. Eu não tenho dúvida, pastor. Não tenho de forma alguma. Aconteça o que aconteça. Quanto mais tem bombas, ou quando eu vejo que alguns... Eu mesmo estava fazendo um apelo nos meus grupos e na minha linha de transmissão para as pessoas que eu tenho observado que têm desistido, né, de continuar na sala. Eu estava fazendo apelo. E mesmo nisso, nessa atitude, eu vejo que é cumprimento de profecia, né, que alguns desanimam e aqueles outros precisam animar ele, mas diz que a gente vai precisar tirar calor da frieza dos outros, né? Coragem da sua covardia. Então, a igreja perseverar na irmã Selma. É verdade. Axel, quando eu entrei na sala, foi o meu mesmo pensamento que você teve. E isso, olha, só tinha 53 pessoas e eu disse, está acontecendo. 53 pessoas, né?
E eu disse, está acontecendo o reavivamento e a reforma, quer dizer, da primitiva piedade. Há uma agenda do diabo e uma agenda de Deus. Na agenda do diabo é o que a gente está vendo aí, as calamidades, a bagaceira que está aí no mundo. A agenda de Deus é o reavivamento e a reforma agora. Exatamente. O batismo com o Espírito Santo, para que a gente possa ser usado por ele. Então, está acontecendo, o reavivamento está acontecendo. E louvado seja Deus, porque nós estamos inseridos nesse contexto. Eu me sinto uma privilegiada de estar aqui com vocês. Em meio a esse movimento levantado pelo Espírito Santo. Pastor Wagner foi só um instrumento. Claro que não vou desmerecer o esforço dele, mas foi só um instrumento. Selminha, assim como eu, sim, querido. A evidência de que esse é o movimento pelo Espírito de Deus sou eu mesmo. Sou eu mesmo, eu me entendo, eu sei que eu sou das minhas lutas, meu Deus do céu, como assim? Eu coloco Deus na parede todo dia, assim, eu tenho certeza disso, porque, meu Deus do céu, imagina, Selma, que é isso é lindo demais, Deus escolhe as coisas frágeis para confundir os tolos, aos que acham que são fortes, sabe? É bênção demais. Ô, Verônica... Pastor Wagner. Oi, quem tá falando? Jefferson? O Jefferson, pastor, posso interromper só um pouquinho? Conheço a voz da ovelha. Eu queria falar uma coisa para a irmã Selma. Ela falou ali, né, que ela ia ser rejeitada e tudo mais. Irmã Selma, eu dou glória a Deus que a senhora existe e a senhora prega de forma incisiva, irmã. A primeira mensagem que eu vi da senhora, eu confesso, irmã, que eu fiquei bravo, assim, sabe? Mas sabe por quê, irmã? Porque aquilo veio no meu coração direto, sabe? Bateu de frente. Eu falei, mas o que é isso, rapaz? Mas graças a Deus, irmã, que tem pessoas que pregam com assim, essa firmeza que a senhora prega, de forma incisiva, mas com amor, sabe, irmã? Eu percebo amor em tudo isso. Obrigado pela sua existência, viu? Eu amo a senhora, minha irmã. A senhora faz a diferença na nossa vida. Deus abençoe. Selminha, a boca foi usada pelo Espírito Santo. Eu falei para você sobre isso, né? A sua busca, ela é refratária, ela vai repelir, mas ela também atrai muita gente. É assim com todos nós, né? Verônica, como é que você sente tudo isso? Verônica Miranda, abre seu áudio aí, filhinho. Pode abrir. Isso. Bom dia, pastor. Bom dia a todo mundo da sala. Bom dia. Como é que você sente tudo isso, filho? Eu acho maravilhoso, pastor. Eu estou assistindo a sala desde outubro, desde agosto, e eu não podia participar do Zoom. Hoje é o primeiro dia. Eu não podia participar porque eu assistia no trabalho. E eu trabalhava à noite, e de manhãzinha cedo eu já estava saindo e perdi um pedaço da sala até chegar em casa e ter sinal de internet de novo, né, e eu assistia, então, no YouTube. E eu estou achando, assim, tudo tão novo e tão maravilhoso. Eu estou há 22 anos batizada na Igreja Adventista e nunca tinha participado de nenhum movimento desse, nunca tinha visto nada igual, né, e eu agradeço muito por essa sala existir, pela irmã Cristina, que me manda os links, e agora, semana passada, eu consegui uma moderadora, e eu estou muito feliz, mas eu tenho pedido muito a Deus que eu veja esse movimento, que eu vejo no testemunho das pessoas que dão aí na sala, que isso aconteça em mim, sabe? Eu tenho pedido muito a Deus isso, que isso aconteça em mim. Eu preciso ver isso acontecendo em mim. E você entendeu que o recado Jesus dá, lá em Mateus 24:13, persevere até o fim, ou seja, insista, viu? Sem esperar emoções e sentimentos, só a verdade. Amém. Escute uma coisa, Verônica. Sim. Receba do Senhor aqui. E compartilhe isso. Se você, através do dom que Deus lhe deu, não compartilhar, pode ser bom tanto que for. A ausência do compartilhamento neutraliza o processo. É verdade. É no desaguar, Verônica, é no desaguar que o processo é completado. Isso é assim, ó, recebo hoje, desago hoje. Recebo hoje, desago hoje. Por quanto tempo? Até Jesus voltar. Se a gente parar com isso, se a gente parar com coração. Se a gente parar, Verônica, para tudo. Porque não tem um negócio de salvo para sempre. A salvação, ela é individual? É claro, sou eu que aceito Jesus, mas a manutenção é coletiva. A salvação é individual, é você que aceita Jesus, mas a manutenção da salvação é coletiva. Você precisa do outro para se manter salvo em Cristo Jesus. Amém. Eu participava, eu morava no Rio de Janeiro, pastor, e eu vim morar em Minas. Eu e minha família viemos em 2017 conhecer uma cidade pequenininha no interior de Minas, e nós ficamos 4 dias na cidade e nos apaixonamos pela cidade, pelo estilo de vida, né, que a gente sabe que seria melhor no campo, né, e a gente decidiu vir morar aqui. E viemos morar aqui e as coisas, assim, financeiramente é mais difícil, né, que é cidade pequenininha e tudo. Só que a gente tem pedindo muito a Deus, porque a cidade é católica
a maioria das pessoas são católicos, né, e são muito fervorosos, você vê uma fidelidade ao que eles conhecem, sabe, isso é bonito demais. E a gente tem pedido a Deus que nos ajudasse a levar a verdade para as pessoas, e quem Ele quisesse que viesse até nós também, né, e já tem 4 semanas, é um mês, eu tenho conversado pelo WhatsApp com uma moça que mora aqui, eu não a conheço, mas a gente entrou em contato pelo WhatsApp, eu não me lembro nem como que eu consegui o número dela. E eu vi uma postagem dela perguntando no status quem era Jesus, quem era a vida. E aí eu coloquei lá que Jesus era a verdade, era a vida, né? Botei para ela o versículo e ela ficou emocionada, entrou em contato comigo, e eu comecei a entrar em contato com ela, fui à casa dela para a gente estudar, falei com ela, né, se ela queria estudar a palavra, ela está passando por muitos problemas, muitas dificuldades, e eu me ofereci para ajudá-la. Não falei para ela, depois que eu percebi, mas eu não falei para ela qual a igreja que eu era, sabe? Eu fui lá para orar com ela. Eu fui lá para oferecer minha amizade para ela. E ela aceitou estudar a Bíblia. E nós marcamos na próxima semana. Só que veio, pastor, a primeira semana ela teve que visitar a mãe, a segunda semana ela teve que trabalhar no sábado, que ela não trabalhava. Ontem também ela teve que trabalhar. E eu mandei a mensagem para ela, sempre mando, insistindo, sabe, me oferecendo. Falei para ela, ela me perguntou qual era a minha igreja. Aí eu falei que era adventista, e as pessoas ficam muito assim, né, aqui, com relação a adventista. Eu falei para ela, minha irmã, eu não estou preocupada em trazer você para a minha igreja. Eu estou preocupada em fazer com que você se aproxime de Deus, que você conheça mais a Deus, né? O seu relacionamento com Deus é isso que está me preocupando. E eu, se você quiser, eu posso te ajudar. E eu gostaria que vocês orassem por ela, pastor, orassem, porque eu estou... Edinalda. Edinalda, Verônica, escute, vamos orar. Anote aí, Edinalda. Quando eu falo da transmissão do desaguar, não é só de uma doutrina, mas disso que você está vivendo, sabe? Do desejo de falar. Do desejo de falar. A experiência precisa estar acontecendo em você, para você levar para o outro. Não é só uma transmissão de uma doutrina, porque ela é verdadeira, mas a experiência que você está tendo com Deus precisa ser compartilhada, e aí a doutrina vai como forro dessa experiência. Mas é a experiência. O problema é que a gente leva a doutrina sem experiência, irmãos. Nós temos que levar a doutrina com base na experiência do que Deus está fazendo dentro. Obrigado, Verônica Lima. E a gente vai conversando mais. Lindo demais. Amém. Pastor Esmeralda, eu quero que o senhor ore conosco. Aqui tem um grupo representativo, pastor. Jefferson, Verônica, Maria, Jean, Axa, Elice, Selma Sobral, eu. Esse grupo hoje está representando as milhares e milhares de pessoas espalhadas no Brasil e no mundo que fazem parte da sala. E de outros movimentos que Deus está suscitando na igreja, para que aquilo que a Axa disse se conclua, e o que Selma Sobral pregou para nós hoje. Persistência, porque o aguaceiro está vindo, o inimigo não pode impedir isso. Esse grupo representa todos que estão buscando real experiência com Deus, e é na madrugada, é todo dia, é toda hora, várias vezes no mesmo dia, para que a minha experiência seja compartilhada. A gente tem que tirar as pessoas lá da caverna, irmãos. Nós somos chamados para tirar as pessoas lá da caverna, como o pastor Arão pregou tão lindamente hoje. Mas você tem que estar fora da caverna. Você tem que estar fora da caverna para entrar lá. O nosso objetivo aqui é estar fora da caverna para ir lá buscar quem está lá dentro. Esse grupo representa a célula 57 hoje de manhã. Pastor Esmeraldo, sua impressão disso, eu gostaria que o senhor orasse fechando nossa reunião de hoje. Maravilha. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia a todos que estão na sala 57. E esses que estão destacados aqui, representando toda a sala, né? Você sabe que nós estamos em movimento, e aqui em casa também nós estamos em movimento. A galera está aqui na correria para ir para Aventureiros, Desbravadores, por isso que está um ruídozinho aí, mas é o movimento da casa que não para, né? Mas eu fico impressionado, assim, quando ouço os testemunhos, né? Sou fã da irmã Selma, aquele sermão sobre o sábado, eu fiz questão de pedir, né? Muito do que acontece na sala a gente reproduz, né? E eu faço questão de fazer isso. Eu tenho dito, inclusive, o seguinte, que quando nós viajamos, né, para um lugar bonito, um lugar turístico, quando a gente está lá, normalmente a gente pensa em quê? Em quem poderia estar lá, né? Puxa vida, olha, se fulano tivesse aqui, nossa, mas Beltrano. Mas como nem sempre todos estão, né, ou podem estar, aí o que a gente faz? A gente tira fotos, manda fotos, a gente faz videozinhos, a gente compra lembrancinhas e leva pensando na pessoa. Então eu tenho feito muito isso nessas viagens, né, pela sala 57, pelas pessoas que pregam por aqui, pelas mensagens. Copio muitos sermões,
Eu costumo dizer que eu não me considero um bom compositor, mas eu me considero um bom intérprete, né? Então, o que eu pego de lembrancinhas daqui da Sala 57 e levo, né, para a minha igreja e para outras pessoas, né, para despertar nelas o interesse dessa viagem turística, né, que vai culminar no céu com a volta de Jesus. Então, é vibrante. Eu vi a Verônica falando aí, a experiência é pessoal e única e diferente. Eu me lembro quando eu cheguei no teológico para fazer curso de teologia, o meu colega de quarto perguntou para mim assim: escuta, e aí, como é que foi o seu chamado? Você tropeçou numa Bíblia? O que aconteceu? E eu não tinha nada espetacular assim para poder contar, né? Então, às vezes, a gente quer ter uma experiência parecida com a do outro, espetacular, e não é isso, é suave, muitas vezes, né? E só da Verônica contar aí o que ela tem feito, isso já é uma prova de que o Espírito tem trabalhado nela. Então, a gente não precisa ficar com inveja e com desejo de ter um negócio assim espetacular, né? Até porque nem todos são atraídos pelo espetacular, né? Então, eu vibro a cada dia na minha igreja, tenho visto assim mudança significativa no meu ministério como pastor. Eu mesmo já disse aqui na sala que de vez em quando um ou outro pergunta, né, escuta, e aquele pessoal lá da igreja melhorou? E eu digo assim, olha, eu melhorei, né? Deus está trabalhando comigo, eu estou melhorando e, consequentemente, tudo melhora, né? Então, uma vida mais alegre. Aliás, eu vi algumas pessoas chorando aí, né? E você sabe que hoje eu dei uma viajada assim nas telas aqui, eu gosto de... E eu fiz um negócio hoje, eu fiquei contando, eu queria ver mais ou menos o percentual de homens e mulheres nessa sala. Não fala não, pastor, não fala não, isso vai dar um problema, rapaz. Qual foi o percentual que o senhor achou entre homens e mulheres, pastor? Qual foi? Você sabe que aqui no Zoom são 40 telas, né? Uhum. Com 25 cada uma ali no começo, pelo menos, né? E pensa no trabalho aí, porque eu fui contando e fui olhando, é uma média de 18 a 20 mulheres por tela em relação aos homens, né? Estatisticamente, eu não sou muito bom nessa área aí, mas eu penso que 70% são mulheres, pela contagem assim, né? Isso é extraordinário, meu pastor, extraordinário. Isso tem o mundo, os 144 mil, 100 mil deles serão mulheres. Bênção pura. Pelo menos, né? Outro dia você falou aí que se Cristo não voltar, os baianos vão dominar o mundo, né? As mulheres já dominaram, Cristo não precisa nem... Pastor Esmeralda, sabe o que eu fico pensando, amigo? Em todos os movimentos que o senhor tem feito para que o evangelho seja propagado, sabe? E a descoberta desses recursos audiovisuais, internet, isso é extraordinário para que a nossa infiltração seja muito maior no reino, né? Então, eu olhando as telinhas aqui, eu percebo o quanto Deus trabalha, o quanto Deus se move. A sala ela é composta de, em sua maioria, mulheres, mas nós temos crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de outras culturas, em outros lugares do mundo. Isso é extraordinário. Mostra exatamente a amplitude, a extensão do que é a capacidade do Espírito Santo de unificar a mensagem, de fazer com que ela chegue à necessidade de quem está ouvindo. Isso é impagável, isso, saber que não é você que faz. Não é você só é usado, quem faz é ele. Isso é extraordinário, extraordinário. Pastor, a gente cai aqui... Pois não. É uma das coisas que eu tenho dito assim, quando convido pessoas, né, para a Sala 57, é justamente isso, de que não tem nada... Se você pensar aqui o formato, o próprio pastor Fernando Iglesias, né, naquela vigília falou, né, uma coxa de retalhos. Eu ainda vou perguntar ao senhor Fernando Iglesias o que ele quis dizer com coxa de retalhos. Eu ainda vou perguntar para ele, mas tudo bem. Mas a coxa de retalhos é linda, né? Também, né? Mas assim, o que eu tenho dito quando convido pessoas para cá é de que não... Se você pensar assim no formato da Sala 57, vamos colocar aqui no papel, né? Você tem uma abertura, você tem um hino, você tem ali o pastor Wagner, você tem a lição da escola sabatina, você tem um sermão, um testemunho. Se você pegar isso, o que isso segura? O que isso atrai? Então, quando o pastor Wagner diz que eu mesmo sou a maior prova de que o movimento é do Espírito Santo, eu digo que isso também é, porque eu já aviso a pessoa, falo, você vai, mas a prova de que é o Espírito Santo é de que não tem nada assim que... Então é o Espírito Santo, só pode ser ele, né, para segurar a gente aqui, né? Pastor, posso contribuir? Claro, e como? Vou mostrar para vocês, eu vou mostrar, inclusive vou fazer uma reunião dia 12,
Essa reunião é uma reunião interna das pessoas que participam diretamente da sala. Dia 12. Pastores, moderadores, administradores de grupos, intercessores, o Wellington da quarta-feira, dia 12. Com todo esse grupo, pessoas que trabalham diretamente com a sala. Muito interessante a colocação do pastor Esmeralda. O que a sala tem de diferente que atrai tanto? Se não sou eu, o pastor Wagner, se não é o pastor Esmeralda, se não é a Axa, se não é a Selma, o que é? O que é? Por que não existem outros movimentos, que a gente conheça pelo menos, que abrigue todos os dias 20 mil, 15 mil, 18 mil pessoas, numa extensão de quase 70, 80 mil todo dia? Por que não tem outros movimentos que, por exemplo, fizeram uma vigília com 100 mil pessoas em loco, assistindo pessoalmente? Não tem nada lá. Não tem nada lá que adicione essa expressão do pastor. É muito interessante. Eu quero, na minha concepção, como gestor da sala, dizer para você o que ela tem de diferente. Eu vou mostrar para vocês. E aí, com isso, a gente encerra a nossa reunião de hoje. Queridos, isto aqui, a sala tem de diferente. O resto é roupa. O resto é roupa, é roupa. Pode trocar, pode não usar, pode mudar de lugar. É roupa. Hoje eu não fiz oração intercessora. É roupa. Outro dia eu não mostrei atividade. É roupa. Agora, essencialmente falando, o que, na minha concepção, tem provocado tudo isso, e é o imã, é a compreensão disso aqui, ó. Uma vez compreendido isso, muda tudo. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Sem nenhum tipo de presunção, procure outro movimento que ensine você e ressignifique a sua cabeça a respeito desses 4 fatores. Tem outro lugar que estuda, que amassa, que discute, que aprofunda, que usa a Bíblia para ensinar você a reorientar esses 4 aspectos? Tem. Foi isso que mudou a minha vida. E eu entendi o seguinte: se eu compartilhar, pode mudar a vida de muita gente. Na minha concepção, pastor Esmeralda, se perguntarem para mim o que é que a sala tem diferente, por que ela atrai, é porque nós ressignificamos esses 4 lugares aqui, ó. Espírito, amor, comunidade e missão. Aos moldes da igreja primitiva. É por isso que é tão diferente. É isso que eu tenho dito mesmo, porque aqui não tem a roupa de grife, né, que as pessoas gostam, né? Mas tem a estrutura que sustenta e que mantém. Maravilha. O corpo são essas 4 ressignificações. A roupa é o que a gente usa como acessório. Eita! Glória a Deus, irmão. Vamos embora, que ainda falta pouquinho tempo para a gente chegar lá no céu. Verônica, Jefferson, pastor Esmeraldo, Axa, Jean, Maíra, né, Maíra? Maíra, Elice, Selminha, eu amo todos vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. Todo mundo no amorzinho da sala, todo mundo, para eles verem lá. Aí sim, meu amigo. Pastor Esmeraldo, ore por nós, por favor, e vamos encerrar nossas atividades de hoje. Oro sim, só vou acrescentar aqui 3 adornos, rapidinho, já que vou orar, né? Que é um pedido especial de oração por José Honório, está na UTI há cerca de uma semana, e ele está em estado muito, muito grave. Então, José Honório, se fizer essa gentileza de anotar aí e orar. A irmã Sirlene também pede mais uma vez pelo neto, que tem dado muito trabalho, para Deus ter misericórdia dele. E por último, eu quero pedir oração por uma amiga, uma pessoa muito especial, Dea. Ela tem uma necessidade incontida, não vou mencionar aqui, mas que Deus possa atender esse sonho especial que ela tem, se for da vontade dele, né? E acalmar o coração dela acima de tudo. Vamos orar? Adicione aí, por gentileza, a Anne Elise, a filha da irmã Raquel, que novamente teve um problema com o pulmão dela, provavelmente terá que fazer uma nova cirurgia, que o senhor encaminhe tudo isso, tá bom? Verdade, eu conversei ontem com a irmã Raquel. Anne Elise. Oremos? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela alegria e a oportunidade de iniciar esta manhã do primeiro dia da semana na tua companhia, e também na companhia de pessoas tão especiais aqui na Sala 57. E, acima de tudo, por iniciarmos a semana rogando e recebendo o batismo do Espírito Santo. Muito obrigado por o Senhor ressignificar a nossa vida. O Senhor tem trazido alegria, esperança, renovado, ó Pai, a nossa esperança e o nosso estilo de vida também. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu na sala hoje, tudo tão especial.
Obrigado pela mensagem do pastor Arão, pelo testemunho da Selma e das demais pessoas que estão aqui representando tantas outras da Sala 57. Obrigado, Senhor, pela lição da Escola Sabatina também. Obrigado porque o Divino Espírito Santo trabalhou no nosso coração. Nos trouxe alegria, emoção, o desejo incontido de compartilhar a tua palavra e a tua mensagem com outras pessoas, e de que o Senhor volte logo, como nós desejamos no nosso coração o retorno do Senhor. Nós estamos cansados deste mundo, cansados desta vida, mas enquanto estivermos aqui, nós queremos perseverar. Nós terminamos a sala com essa palavra, nós precisamos perseverar. Nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem, queremos inclusive uma transformação, uma mudança imediata, mas é um processo. A santificação é obra de uma vida toda. E a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, por favor, ó Pai, que o Divino Espírito Santo nos mova nessa perseverança, nessa caminhada para frente e para o alto, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós colocamos diante do teu altar, além de todos os que estão aqui desta sala, colocamos também o José Honório. Por favor, ó Pai, seja o médico particular dele, assim como da Annelise também, que está passando por um momento difícil hoje, terá mais uma avaliação médica, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre ela. Abençoa também a irmã Sirlene, o seu neto, toca aquele coração, traga-o de volta para os braços do Senhor. E por último eu coloco diante do teu altar a Dea, a tua filha especial. O Senhor sabe a angústia que ela tem passado, sabe da necessidade do coração dela. Por favor, ó Pai, faça uma visita especial para ela hoje e atenda a oração dela, se for o desejo do coração do Senhor também. Mas acalma o coração dela. Senhor, nós vamos sair agora para outras atividades, temos uma agenda intensa para hoje, a maioria de nós. Nós planejamos um bocado de coisa, mas nós queremos nos submeter à agenda do Senhor. O Senhor também planejou um bocado de coisas para a gente hoje. O Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho, que o Espírito Santo nos lembre, dizendo, olha, essa pessoa, fala para ela, e que através do nosso sorriso, do nosso olhar, da nossa maneira de ser, da nossa alegria, da esperança que temos, outras pessoas sejam atraídas para o teu reino. Eu sou o pastor Wagner, mais uma vez, queira usá-lo sempre como instrumento poderoso. Abençoa sua esposa, sua filha, abençoa esses que estão em destaque aqui na tela, abençoa a Selma, abençoa a Elícia, a Axa, o Jean, a Maíra, a Verônica, o Jefferson. Abençoa estes de maneira especial que representam todos os demais que estão na sala. Quanta gente ainda está aqui, Senhor. Que esse seja um dia que possa acontecer e que nós possamos olhar todos os movimentos e dizer, está acontecendo, o Senhor está voltando e nós iremos com Ele. Nós oramos agradecidos no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eita, glória a Deus. Vou para você, bom dia, Selminha. Obrigado pelo testemunho. Olha, quem será? Pérola! Pérola! Olha quem está aqui, pastor Wagner. Quem é que está chamando de Pérola por bondade? Segura a Pérola, irmão. Segura a Pérola. Bom dia com alegria para você, meu amado. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Alegria. Com alegria.